Olá, pessoal da disciplina de Estruturas Isostáticas, aqui é a professora Daniela, e hoje nós vamos entrar na unidade 2 de treliças isostáticas. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com o conceito de estrutura do tipo treliça, que são aquelas estruturas que estão presentes nos nossos telhados, nós vemos em pontes, torres de comunicação. E no final de toda a unidade, nós vamos ter condições de determinar o que seriam os esforços internos em treliças, definir os tipos de treliças num projeto que está sendo desenvolvido. E aí a gente fica se perguntando, né, o que são treliças, como que nós definimos uma treliça, qual que é a composição, como calcular. Então todas essas perguntas serão respondidas ao longo da unidade. Então, começando na seção 2.1, treliças isostáticas, nós vamos estudar a definição das treliças, os tipos, o grau de estaticidade e estabilidade dessa treliça. Então, nós vamos começar com a divisão da primeira definição, tipos, estabilidade e estaticidade. A estaticidade ela vai ser apresentada em estaticidade global, interna e externa da treliça. Vamos definir uma treliça. Isso é uma treliça. São estruturas constituídas por barras que são unidas por conexões. Essas conexões são chamadas de nós. Tá? Isso seria uma barra e cada ponto de conexão é chamado de nó. Aqui, por exemplo, uma treliça A, B, C, D. E se eu olhar, por exemplo, isso aqui é um nó B, nó C, nó D, nó A. No nó A se encontram as barras A, B, A, C e A, D, por exemplo. E aqui nós temos os apoios, que nós vimos na unidade passada, apoio de segundo gênero, apoio de primeiro gênero. Nós temos alguns exemplos de treliças usadas em pontes, treliças usadas em telhados. Então, as treliças, elas são estruturas formadas pelas barras conexões, que nós já falamos, e elas podem ser divididas, essas estruturas, em simples, compostas e espaciais. Então, a treliça simples, que seria, aqui eu tenho os apoios, eu tenho uma estrutura triangular, uma treliça, e eu também posso ter treliça composta, que é o quê? São treliças que são formadas pela conexão de duas ou mais treliças simples. Então, aqui eu tenho uma treliça, outra treliça. Então, é uma estrutura formada por duas ou mais treliças, chamada de treliça composta. Ela tem uma estrutura bidimensional. E eu tenho essa treliça aqui espacial. Elas também são compostas por duas ou três treliças simples, só que elas têm uma estrutura tridimensional. Então, o que muda é que esta tem uma estrutura bidimensional e esta tridimensional. Agora, a estabilidade da treliça. Dependendo de como que você monta uma treliça, você poderá aplicar um esforço em algum ponto dessa treliça, e aí você tem que verificar a estabilidade dessa sua estrutura. Então, se você tem essa treliça aqui no ponto A, treliça A, aliás, aqui, e você aplica uma força nesse nó, você observa que essa sua estrutura ela não se movimenta, ela não muda de lugar, então essa treliça é considerada estável. Já se você aplica uma força aqui no nó B, o que acontece? O ponto A vai para o ponto B' e o A vai para o A'. Então, você teve ali uma movimentação. Então, essa estrutura, digamos, é considerada uma treliça instável. E esta daqui? Se você tiver essa estrutura, você vai ter uma treliça considerada estável. Por quê? Porque uma treliça estável, ela é sempre formada por junções de triângulos. Então, por isso ela se torna estável, porque ela tem um triângulo que consegue estabilizar essa estrutura aqui.
como que eu posso montar uma equação a fim de eu verificar isso de uma forma com cálculos? Eu aplico B igual a 2n menos 3. Onde o n, ele é o número de nós. Então, eu vou ver o número de nós que eu tenho na estrutura, vou substituir pelo n. E o b é o número de barras. Então, eu vou ver quantas barras tem, vou substituir aqui, no b e no n. Se o valor de b for menor do que o valor de 2n menos 3, a treliça é considerada instável. E se o valor de b for maior ou igual ao valor de 2n menos 3, a treliça é considerada estável. Então, muito simples. Próximo caso, estaticidade global da treliça. Então, não só a estabilidade, eu tenho que verificar essa estaticidade aqui. Ou seja, eu tenho que verificar as forças atuantes nas barras que podem ser determinadas fazendo uso da somatória das forças que agem em x e em y, né, que nós vimos também, e usando a equação da estaticidade global. Nós vamos verificar de uma forma bem parecida com a anterior. Então, nós vamos chamar a estaticidade global de EG, e a fórmula é R mais B menos 2N. Esta aqui é a fórmula. Então, eu vou substituir o R como o número de reações que eu tenho nos apoios. Então, vocês lembram da unidade passada, que nós víamos os apoios de primeiro, segundo, terceiro gênero? Colocávamos a quantidade de reações nos apoios aqui. Então, eu vou estar medindo esses apoios. O B vai ser a barra, mesma coisa, e o N vai ser o número de nós, mesma coisa. Se esse valor de EG for menor do que zero, a treliça é hipostática. Se for igual a zero, a treliça é isostática. E se for maior do que zero, é hiperestática. É simples também. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Verificar a estaticidade global das estruturas. Então, tem uma treliça A, B e C. Vamos verificar o grau de estaticidade. Vamos lá. Para essa aqui, vamos aplicar a fórmula EGR mais B menos 2N. Reação de apoio. Tem um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Quantas reações eu tenho? 1, 2, 3. Então, vou colocar 3. B. Eu tenho... Quantas barras eu tenho? Eu tenho 15, então vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 barras. E quantos nós eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou substituir o 9. Faço essa continha e verifico que vai dar 0, né? Aqui vai ficar 18 menos 18, 0. Então, essa treliça é uma treliça isostática. Vamos para essa treliça aqui, essa outra treliça. Substituindo a mesma fórmula. Eu tenho aqui um apoio. Esse apoio aqui deveria ser de segundo gênero. Faltou uma barrinha aqui no livro didático. Então, aqui seria 2. E esse aqui é o apoio do tipo engaste, então é 3. 3 mais 2, 5. Quantas barras eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 barras. E quantos nós eu tenho? 1, 2, 3, 4. Substituindo, vai ficar 1. 1 maior do que 0, treliça hiperestática. E essa aqui? Quantas reações de apoio eu tenho? 2 apoios de primeiro gênero. Então, R vai ser igual a 2. Quantas barras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos nós? 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui 4. Faço essa continha, vai dar menos 1. Então, essa treliça é hipostática. Muito bem, é simples. Agora, vamos para a estaticidade interna da treliça. Essa estaticidade interna da treliça, eu vou ter essa formulinha. B menos 2N menos 3. Então, se esse valor da estaticidade interna for menor do que 0, o que vai significar? Que faltam barras, então esta treliça é considerada hipostática. Se for igual a 0,
essa treliça está considerada estável. E se for maior do que zero, é considerada internamente hiperestática. Estaticidade externa vai levar em consideração o que eu tenho só nos apoios, que nós fizemos isso já. Nós chamamos de grau de estabilidade só dos apoios. Mas agora nós estamos fazendo tudo separado, então isso se chama estaticidade externa da treliça. Então eu vou chamar R, reação do apoio, menos 3. Esse 3 é fixo. Esse 3 é o quê? Vem daquelas equações de equilíbrio. E nós já mostramos isso. Se for menor do que zero é hipostática, se for igual a zero é isostática, se for maior do que zero, hiperestática. Um exemplo, vamos para uma treliça aqui. Para essa treliça, verifique as estaticidades interna e externa. O que eu vou fazer? A estaticidade interna tem uma fórmula. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é contar as barras e contar os nós. Quantas barras eu tenho? Vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 barras. E quantos nós eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nós. Substitui onde tem a barra pelo 21 e onde tem o nó pelo 12. Eu vou chegar aqui que a minha estaticidade interna é igual a zero. Essa é uma das condições para que a treliça seja considerada estável. No slide anterior, ou dois anteriores, que falou da estaticidade interna, ele explica que só isso não é suficiente. Você tem que avaliar também a estaticidade externa. Vamos verificar aqui com a estaticidade interna. As reações de apoio, isso aqui é segundo gênero, a barrinha aqui faltou no livrinho de novo. Então, aqui é 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Então, a treliça externamente também é considerada isostática. Então, você já tem dois indícios de que essa treliça ela está considerada isostática. A princípio, concluímos o nosso objetivo da sessão, mas aí nós vamos para alguns exemplos. Temos aqui a sessão sem medo de errar. Então, você estaria fazendo um estágio e seu supervisor solicita que você verifique a estabilidade e a estaticidade desta estrutura. Então, você tem que avaliar esta estrutura aqui. Vamos contar quantos nós e quantas barras tem esta estrutura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nós. E barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, tenho 25 barras e 14 nós. Beleza, contei, pronto. Não errei essa conta, só substituir na fórmula. A estabilidade é B igual a 2N menos 3. Vou substituir 25 e 14 e vou chegar aqui 25 igual a 25. Então, quanto à estabilidade, esta treliça está estável. E agora, na estaticidade global. Vou substituir na fórmula de R mais B menos 2N. Reações de apoio, vamos lá, esqueci da reação de apoio. Então, aqui 2 mais 1, 3. 3 mais 25 menos 2 vezes 14. Então, estaticidade global deu isostática, igual a zero. E estaticidade interna? Vamos substituir na fórmula tudo, os valores. Vou chegar no valor também zero. Então, só substituir o B e o N na formulinha. Deu zero, então também posso considerar estável, de acordo com a estaticidade interna. Estaticidade externa, substituir reações de apoio, que eu tinha 3, menos 3, 0. Treliça externamente isostática. Então, toda essa treliça foi verificada quanto à estabilidade e estaticidade e deu que você pode considerá-la isostática. Segunda situação. Agora, você tem essa aqui. Vamos fazer a mesma coisa para esta outra aqui. Vamos ver. Uma reação de apoio
2 reações de apoio. Então, 3. Já deu 3. Quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver quantas barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Então, vamos lá. 13 barras e 8 nós. 3 reações de apoio. Beleza, vamos substituir na fórmula da estabilidade, B igual a 2N menos 3. Substituindo 13, 2 vezes 8 menos 3. Eu vou chegar aqui 13 igual a 3. Então, essa treliça está estável. E a estaticidade global? Substituir na fórmula de R mais B menos 2N. 3 reações de apoio, 13 barras, menos 2 vezes 8 nós. Deu 0. Treliça isostática. E a estaticidade interna? Substituo B menos 2N menos 3. Faço a continha direitinho. Deu igual a 0, então eu posso, considerar que esta treliça é estável de acordo com a estaticidade interna. Mas só isso daqui não é suficiente para julgar. Então, vamos na estaticidade externa. 3 menos 3, 0. Treliça externamente isostática. Então, pelos resultados que você apresenta, de estabilidade e estaticidade, a sua estrutura desenhada para o telhado deverá dar certo, Não vai cair. E a seção Faça Valer a Pena com os exercícios 1, 2 e 3 fica de tarefinha para vocês praticarem, tá? É bem simples, dá para resolver. O exercício 3 também vocês vão aplicar a continha do que de estaticidade global. Faça a verificação e faça a continha de estaticidade global e determine qual estrutura você tem. Isso aí, pessoal.